Olá, seja bem-vindo a esse vídeo que é a continuidade do conteúdo a respeito da mediunidade. E hoje trataremos sobre o corpo mental inferior, tá? Antes de iniciarmos, eu vou pontuar uma questão. O corpo mental inferior não é o cérebro, tá? Muitas vezes nós confundimos porque eles trabalham tão juntos que às vezes dá essa percepção de a minha mente é meu cérebro. Não. A sua mente não é seu cérebro, assim como o modem não é a internet, tá? O cérebro ele é um receptor, tá? Ele vai receber o sinal, então não é propriamente a sua mente, o seu cérebro não é a sua mente, tá? O mental inferior é como se fosse um banco de dados. De fato é o primeiro banco de dados aonde o cérebro acessa para poder assim estar tendo as suas experiências. Então nesse banco de dados está registrada muitas coisas. Por exemplo, as suas crenças, elas estão registradas no mental inferior. Essas crenças não é somente crenças limitantes, tá bom? São crenças. Tudo que você acredita está realmente armazenado ali no mental inferior também, por ele ser exatamente o primeiro banco de dados. E também ele armazena as nossas personalidades. Então se eu digo para você, eu sou o Rafael, eu sou a Maria, eu sou o José, eu sou um pêssego. Tudo isso eu estou criando uma personalidade, uma personificação do que realmente eu sou. E não, na verdade, eu sou aquilo. Entende? É por isso é bem perigoso as pessoas que não transcendem esse corpo mental inferior. Existe uma quantidade de pessoas que vivem apenas nesse âmbito de mental inferior, astral, etérico e físico. E não passou a transcender, a assumir os demais corpos. É por isso que temos muitas pessoas vivendo em prol do egoísmo. Por quê? Porque no mental inferior é registrada a nossa individualidade. Ele é responsável exatamente por fazer nós pensar que eu e você estamos separados. Entende? E isso é exatamente proposital. Ele foi criado para que pudesse ser assim, exatamente para possibilitar as experiências. Então, quando o mental inferior ele acessa um plano abstrato, onde não há explicação, não há como descrever, enquanto você estiver vibrando nesse plano abstrato, aí ele pega a ideia desse plano e traz exatamente para um nível inferior, que seria o plano das formas. E aí nesse plano das formas eles começam a criar várias formas baseado dentro do que ele está condicionado. É por isso que muitas vezes vemos pessoas tendo atitudes que julgamos ser tão baixas e aí pensamos, nossa, como que é possível um ser humano agir dessa maneira? É porque de fato no mental inferior dela está programado crenças e programas que faz com que ela haja daquela forma. Entende? Não é porque ela é má, não é porque de alguma forma ela está fazendo por maldade, é porque os programas que estão inseridos naquele banco de dados é exatamente daquela forma. Outra coisa que é bem interessante nós ressaltarmos, que é o seguinte: quando uma pessoa na infância é maltratada, é violentada, de alguma forma gera um impacto nela negativamente, então se registra no seu mental inferior aquela questão. E isso sendo de alguma forma potencializado através do tempo, vira uma crença de que ela vai de alguma forma passar para frente aquele comportamento. Então muitas vezes as pessoas não estão passando para frente por vontade própria, de certa forma. Elas estão repetindo comportamentos exatamente que estão programados nesse mental inferior. E isso é bem comum, não só em formas negativas, mas também em formas positivas. A educação dos pais. Muitas coisas que fazemos é condicionado às coisas que minha mãe ou meu pai fez. Por quê? Porque de alguma forma, quando estamos crescendo ainda na infância, somos então reprogramados nesse corpo mental inferior e coloca assim alguns programas que podem nos ajudar. Obviamente, pela ignorância, alguns pais costumam programar os seus filhos para comportamentos destrutivos, mas eles não sabem que estão fazendo isso, porque de certa forma eles só estão repetindo comportamentos que vieram lá de trás. Então nesse caso não é que alguém tem culpa, todos somos responsáveis e isso serve para a evolução.
Então, cada vez que vamos evoluindo, mais vamos então encontrando melhores programas para podermos assim estar vivendo nesse mundo material, tá? Então, nesse campo mental inferior também estão registradas memórias, só que não memórias longas, por exemplo, de vidas passadas, mas memórias curtas. Então, essas memórias curtas, elas ficam armazenadas também no mental inferior. E outra coisa que tem uma propriedade desse corpo é que ele, na verdade, também tem ligação aos 5 sentidos físicos. Por isso tem essa confusão a respeito do cérebro. O seu mental inferior, ele interfere bem diretamente aos 5 sentidos. Então, quando eu enxergo uma pessoa, antes dos meus olhos físicos detectar, o meu corpo mental inferior já detectou aquilo. E aí entra em ressonância com a minha programação. Então, por isso, muitas pessoas veem as mesmas coisas, mas interpretam de forma diferente. Exatamente porque elas estão interpretando baseado nas crenças de programações que estão no mental inferior. Então, quando chega no corpo físico para ser manifestado, elas estão manifestando exatamente programas que estão condicionados. É por isso que as pessoas costumam dizer, né? Nossa, mas o que eu estou vendo é uma coisa que você não está enxergando. Olha aqui, ó, tenta, e aí fica insistindo. A pessoa não vai conseguir enxergar o que você está enxergando. Exatamente porque dentro do corpo mental inferior dela não foi programado aquilo que está programado no seu para que você possa enxergar exatamente o que aquela pessoa está enxergando, tá? E o mental inferior também, ele ajuda nós a trabalhar a mediunidade, por exemplo, a clarividência, a telepatia, a intuição e a canalização, ela de alguma forma tem ligação ao corpo mental inferior. É através do corpo mental inferior que conseguimos de alguma forma captar um pensamento, que seria uma comunicação telepática, entende? E canalizar também seria dentro do banco de dados do mental inferior. Então esse é o vídeo que eu quero passar para vocês a respeito desse corpo e logo mais falaremos a respeito do corpo mental superior. Agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo.